aqui em Mambaí, dia 17 de março. Essa é a classe de adultos da escola dominical. Temos as classes outras lá para trás. Estamos estudando a revista A Igreja na Roda do Conservadorismo. E nós vamos começar orando. Amém? Glória a Deus. Louvamos ao Senhor. Aleluia. Ficamos de pé e vamos orar. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, no nome de Jesus, tua igreja se reúne aqui nesta manhã. A palavra diz que ainda que o choro dure a noite, a alegria vem pela manhã. Estamos aqui na manhã quando a alegria chegou, Senhor. A escuridão, a noite, a dor foram vencidas. E te louvamos, Senhor. Estamos aqui para te adorar. É numa escola bíblica dominical, mas é adoração da mesma forma. Enquanto o Senhor também vamos nos debruçar sobre a doutrina da tua palavra para os nossos dias. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, nos deixe, Senhor, na verdade, não nos permita sair da verdade, e que a verdade que liberta venha nos edificando aqui nesta manhã, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Nós estamos aqui esforçando para sejamos encaixados também como verdadeiros adoradores. E que o Senhor nos abençoe, que essa escola bíblica dominical sirva para o nosso crescimento. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor ministrando, onde flui o amor ministrando, onde flui o amor. Aleluia.
Aleluia. Renata está bem aqui, né, Renata? Você é batizada com o Espírito Santo? É? Não? Amém. Precisa. Eu vou orar para você ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui na lição de número 2, o marxismo e sua inimizade com a Igreja de Cristo. Já mostramos nas aulas anteriores que nas cartas de Paulo ele cita nomes de pessoas e de igreja. Cuidado com esse tipo de pessoas. Se fosse hoje, Paulo teria escrito: cuidado com as ideias de Marx, né? Então, irmão, aqui, ó, textual. Esse textual, vamos ver aqui, todos têm revista, não tem? Tem alguém que não tem revista aqui? E agora nós vamos imprimir, porque essa que então, graças a Deus, ó, textual, Levítico 19:15. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres, ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade pobres e ricos. Toda a questão do marxismo, e a gente já viu que foi o Marx, inclusive, irmão, tem uma série que saiu, primeiro, segundo e terceiro capítulo é gratuito, no YouTube, pela Brasil Paralelo, sobre o marxismo, uma produção fenomenal, é de graça. Como eu sou assinante, já assisti os 3, né? E é interessante, irmãos, que não é uma produção de direita atacando o marxismo, é apenas uma análise de fatos. Agora mostra coisas que você chega às suas conclusões. Então não é uma série com a intenção de detonar. Na verdade a série não é com a intenção de detonar o comunismo, é a intenção de mostrar como é que as coisas aconteceram. Inclusive, irmãos, é interessante que a gente analisa hoje, né? Nós estamos analisando Marx no dia 17 de março de 2024. Mas e se você vivesse em 1854, quando Marx viveu, numa sociedade, presta atenção, numa sociedade onde ricos e pobres, viviam uma situação totalmente diferente da que nós vivemos hoje. Uma situação, irmão, onde o pobre trabalhava 16 horas por dia, de domingo a domingo, sem férias, dia nenhum do ano, sem 13º, e um salário que era só para ficar vivo. Você tomaria partido a favor? Bom, ele chama isso de classes: classe pobre e classe rica. Os operários, alguns passavam fome mesmo, trabalhavam sem alimento adequado, moravam em cortiços, no meio de ratos, nas favelas, esgoto correndo a céu aberto. Mal tinham tempo de dormir para acordar no outro dia e trabalhar dia a dia, etc, etc, enquanto tinha uma classe, a classe dos, como é que ele vai chamar eles? Dos industriais, vamos dizer, né? Porque nessa época, irmão, a fonte de renda principal era a indústria. Então, se investir na indústria. Então, os industriários, como é que chama os donos da indústria? Industriários? Acho que é. Ganhando o lucro
um lucro muito grande em cima da produção, sendo que a produção era feita pelos operários. E os operários que produziam toda a riqueza viviam na pobreza. Então o lucro era muito desigualmente distribuído. Aí Marx tomou partido. Aí você vê hoje, irmão, hoje você vai lá, classe trabalhadora e classe patronal, será que tem base essas ideias? Aí você vê hoje, irmãos, hoje você está vendo Marx numa sociedade igual a nossa, onde se trabalha 8 horas por dia. Uma grande parte das firmas, das empresas, nem abre mais sábado. Tem alguns aqui que não abrem mais no sábado, de segunda a sexta. E alguns abrem sábado até meio-dia. Sábado à tarde, tem domingo. Tem um mês de férias por ano, férias remuneradas. Tem um 13º. Tem direitos, caso adoeça. Naquela época, o operário que adoecia, ele simplesmente parava de receber. Estão entendendo isso, irmão? Não havia nenhuma garantia. Se ele adoecesse, ele não ia trabalhar, ele não recebia. A gente olha de hoje, eu achei interessante essa questão da série sobre o comunismo, a questão da gente de direito, nós somos todos de direito aqui, eu acredito. Se não for, fica sem. De já olhar, irmãos, assim o comunismo com os óculos de um preconceito. É bem verdade que o comunismo que hoje existe e está tentando se implantar no mundo é um sistema realmente maligno, satânico. Mas olhando as origens que a gente quer ver, mas quando a gente olhar sem... Eu aprendi isso, né? Quando você vai ler a Bíblia, você não pode ler a Bíblia já com a doutrina na cabeça. A Bíblia, você tem que ler a Bíblia sem doutrina na cabeça. Deixe que ela te fale a doutrina, né? Porque aqui, irmão, por exemplo, o que eu fiz aqui, não sei. Abri inteligência artificial. Não já ouviram a palavra proletário? Quando já ouviram essa palavra proletário? A palavra proletário é sinônimo de classe proletária, classe trabalhadora, né? Classe proletária, não é a classe trabalhadora? Amém? Amém? De onde vem a palavra proletário, irmão? Mas quer dizer, a palavra proletária, ela vem de prole. Prole quer dizer o quê? Filhos, né, Barroso? Filhos. Olha, peraí, o que tem a ver classe trabalhadora com a classe que produz filhos? À primeira vista, assim, qual é a ideia? O nome vem, irmão, que é uma classe. Olha a maldade. Que recebe como pagamento pelo seu trabalho apenas o suficiente para não morrer e produzir filhos igualmente pobres e trabalhadores, para que não falte. Inclusive para que, tendo muitos, você pode baratear o valor do trabalho. Eu te pago metade do que vale. Você quer? Não, se não quiser, ó, tá assim de proletáriozinhos querendo seu lugar.
Deixa eu ver aqui. Zilei, por favor, me ajuda com o microfone, Zilei. Está com você? Está onde? Por favor, quem pode vir aqui para Barroso? Vem aqui, Barroso, faz favor, vem aqui. Deixa eu apresentar. Aqui, irmão, tá aqui, ó. Fica aqui em frente, aqui, Barroso. Aqui, não, aqui, bem aqui para eu te ver. Fica meio de lado, assim, para eu te ver. As Barroso, fica assim, para eu ver sua face. Mas esse Barroso, vira aqui para mim, esse Barroso aqui, esse Antônio Celso Barroso, ele é... Você é o que da Ematé mesmo, Barroso? Eu sou funcionário. Funcionário da Ematé, mas ele é zootecnista. Zootecnista já dá para aposentar, graças a Deus, né? Já tá indo. Então ele serve aqui em Mambaí, tem quantos anos, Barroso? Desde que o Uta te prendeu aqui, né? Tem seus 30 e 40... 34 anos. 34 anos que ele serve aqui em Mambaí. E é uma pessoa que tem conhecimento, assim, para esbanjar aqui para nós. Muito obrigado, Barroso, pela sua participação. Mas é questão, a gente está trabalhando muito na área social e programas do governo federal, né, e estadual, Tranquilo. onde a renda da pessoa, da família, é calculada agora com renda per capita. Então, essa questão do pastor falou de número de filhos na família, então o salário é dividido pelo número de filhos. Aí vai saber qual é a renda per capita daquela família. E dependendo do valor dessa renda per capita. Mas para acabar os o valor dessa renda per capita é que vai ser beneficiado ou não com aquele programa. Então já está tendo vários programas aí, inclusive. Segunda-feira agora tem um curso aí de aves na Câmara Municipal, 8 horas da manhã, e a beneficiar esse pessoal, né? E aí depois tem um trato do valor da renda deles, para ver se eles vão ser beneficiados ou não por algum recurso, né? Então é bem isso que o mundo está falando. Então fica aí, deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse programa ele tem a finalidade de colocar um controle de natalidade ou incentivar a natalidade? Ou não tem esse objetivo? A ideia que é falada é para que a família fique independente para ela depois se tocar sozinha. Inclusive, a renda aí é bem baixa. Geralmente é beneficiada com R$200 per capita. Mas aí tem a área popular que vai ajudar a analisar essas famílias. Porque às vezes tem gente que são dois aposentados, que a renda já vai estar muito alta, e está na zona rural e está na zona e é precária. Não produz nada porque não consegue, compra medicamentos aí, que o dinheiro vai todo para o medicamento. Então a gente tem que fazer essas análises aí também, né? Mas é bem possível. Eles acham que nessa ajuda, e eu acredito que se fizer de acordo, pode até conseguir independência deles projetos, não fazer. Então aí o projeto que a gente está trabalhando no assentamento lá é aves e bovinos. Então, para quem tem 5 cabeças e a gente vai ajudando a usar aquela área dele lá bem racional, ele vai ter condições de ter mais gado, ele vai criar uma independência. Independência financeira. Ah, tá. É isso. E aí ele pode ter mais filho. Aí tendo mais filho, a renda dele vai abaixando, aí ele vai ser beneficiado mais tempo. Então a ideia é ter menos filhos, a ideia? É mais, né? É ter mais. Mais porque a renda fica menor e aí o governo ajuda mais. Ah, entendi. Quanto mais filhos, maior é a despesa dele, e o governo complementa. Muito bem. Com a Bolsa Família, por exemplo. Muito bem. Muito bom. Muito bem, irmãos. Conclusão que os irmãos chegam sobre prole. Então, irmãos, nós estamos vendo o que acontece. O que acontece é que o marxismo ele errou porque ele calculou o seguinte:
a classe pobre nunca vai sair da pobreza. Do jeito que as coisas eram, não estou falando em 1854. Eu fico pensando, se eu estivesse naquela época, de que lado eu ia tomar partido. Se era dos pobres. E admitir que havia realmente uma exploração. Então, irmãos, aí foi feita a questão aqui, ó. Então, veja bem, irmão, proletária, viu? Proletária é a classe trabalhadora que tem por incentivo produzir filhos. A gente sempre soube disso, irmão. Hoje está menos. Nós somos pobres, nós dois que somos pobres, dentro do cálculo. Você não lembra o que é classe pobre? Deixa eu lembrar aqui para vocês. Quem faz cálculo, não é preciso lembrar, né? Quem faz cálculo de salário é o governo. Então, irmão, 3 salário mínimo por pessoa, até 3 salários mínimos você é classe pobre. Por pessoa. Quer dizer, uma família com 2 filhos que ganha 6 salários mínimos é uma família. Presta atenção, sabe o que acontece? Uma coisa que o marxismo trabalhou e nós temos que trabalhar é a consciência de classe. O pobre, além de tudo, foi essa a maior barreira que Marx encontrou para ajudar os próprios pobres, é que os pobres não enxergavam a miséria em que viviam. É onde entra uma ideologia, que é botar na cabeça do pobre a ideia de que as coisas são assim mesmo. É normal. Então vamos fazer outra, quer dizer, uma família com 3 filhos que ganha 9 salários mínimos é uma família pobre. Vou terminar aqui, irmão, que geralmente as famílias aqui são de 4. Dá quanto? 12. E vai dar o quê? Deixa eu achar uma calculadora aqui. 19 mil? Isso aí, né? 12 salários mínimos, que é igual reais. Mais ou menos, vou botar aqui mais ou menos. Irmão, não é verdade, você está mentindo. Mas não sou eu que faço cálculo. 19 mil reais faz. 17.420. 17.420. Faz aí 9 para mim, Patrícia. 9, só para ter ideia. 9 salário. 1.420. Ela não sabe que ela. 12 mil? Não, 9, dá quantos? 9 vezes 1.420? 12.780. Vou fazer mais um aqui, vai, 6, vai. 420 sobre 6. 8.520, mais ou menos, tá pronto. Então veja bem, irmão. Quando eu lecionei no colegião, muitos anos, me puseram para lecionar. Que ano que era aquilo, Doninha, que eu substituía? Né? 95, 96, 97, por aí, irmão. Me puseram para dar aula no 2º grau de Geografia e História aqui no colégio. Uma coisa boa que eles fizeram.
E aí a gente automaticamente tem que entrar nessas questões. E a gente percebeu, irmão, aqui em Mambaí, sabe, Barroso, classe trabalhadora, jovem, camponês. E a consciência que não tinham, e às vezes até achava ofensivo a gente falar, que viviam em extrema pobreza. Não. Porque o que acontece, irmão? Isso aqui é pobreza, ó. Isso aqui é pobreza. 3 salários vai dar... Faz aí para me fechar que eu posso falar uma coisa para você, irmão. 4.500 reais, né? Isso aqui, irmão, essa faixa aqui, ó, deixa eu lembrar para vocês, eu estou falando de pobreza. Quer dizer que abaixo disso é o quê? Como é que é o nome? Hã? Mas eu vou usar o nome que eles proibiram. O nome é miséria. O nome é miséria. O nome. Esse é proibido de usar. Extrema pobreza. Tem outros nomes que eles usam. Como é que é? Né? Hã? Abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza. Qual foi o que você falaram aí? Menos favorecido. Irmão, se é favorecido, a palavra favorecido significa alguém que vive de favor. Olha os nomes. Oi, nós vamos falar que é de hoje, não dá mais em 1854 não. Nós vamos ver em 2024, de 17 de março. Os nomes são esses. Agora, Marx bom, ele conquistou. Nós não podemos deixar de reconhecer os benefícios, conquistas que Marx trouxe para a classe trabalhadora. Até hoje. Inclusive, desde lá até hoje, a maior barreira que se enfrenta é o fato, deixa eu repetir, dizer, que a classe trabalhadora não tem consciência da sua condição de abaixo da linha, para usar o nome mais bonito. Não tem consciência não. Então você fala, alguém aqui até já me disse, não, é verdade, isso aí não tem condição não. Essas coisas que você ensina na igreja de 3 salários mínimos, não sou eu. Sou eu. Tá vendo? Então, irmãos, a ideia, veja bem, irmãos, o pobre, o trabalhador, nós ainda temos indústria, só que hoje, irmãos, hoje nós temos três grandes, né? Vamos lembrar que a gente continua tendo a indústria, a gente continua tendo o comércio e a gente continua tendo os serviços. São esses três aí. Essas três fontes de emprego hoje, sendo que ainda a maior delas parece que é o comércio. Aqui em Mambaí, por exemplo, dos 100% dos empregos em Mambaí, quanto por cento é no comércio? Agro é serviço. Muito bem, agora a Dorinha lembrou. Aqui em Mambaí nós temos o serviço. As pessoas são contratadas para irem lá trabalhar, é o serviço. Serviço aqui, Barroso ajuda.
serviço agrícola, deixa eu colocar aqui, agro, é maior do que os empregados do comércio? Sim. Quem tem? Aqui em Mambaí, agro é mais do que serviço. Na verdade, eles são trabalhadores daqui, mas as empresas ficam na Bahia, né? Muito bem, então, Rony, você sabe dizer o salário médio de um desses trabalhadores de agricultura? Médio, a maioria deles assim ganha até quando? 2.000, 3.000. Então tá mais ou menos aqui, né, irmão? Aqui. Porque 3 salários tá na faixa dos 4.000, que tá na faixa dos 2, né? 2 salários. Vou botar aqui os 2, só vem ter aqui, vai lá. Faz aí para mim, Patrícia. 2 SM vezes 1.420, 2.840, né? Olha a faixa aqui. Aqui embaixo. Muito bem. E no comércio? Depois do agro, é o comércio, né, Rony? Aqui depois do agro, o que dá emprego aqui em Mambaí? Comércio, balconista de peça, loja de peça, bazar, principalmente mercados, supermercados, que não passam de mini mercados, mas por aí vai. Tem bocado, tem? Tem, eu agradeço. O pessoal às vezes fala, compra mais fora que é mais barato. Eu falo, não vou comprar aqui que é mais caro, mas está dando emprego. Eu prefiro pagar mais caro aqui, né? E dar emprego. O seu lá é serviço, né, Leila? O seu é serviço. E por aí vai. Mais ou menos, irmãos, o salário médio de um trabalhador no comércio em Mambaí é igual ao do agro ou o agro paga melhor? O agro paga melhor. Vamos botar 1,5, Renato, para não ficar ruim? 1,5 dá quanto, Patrícia? 1.420 vezes 1,5. Vou até botar aqui 1,5, ó. Vou aumentar aqui 1,5, só para ter uma base. Opa! 1,5. Quanto, Patrícia? 2,130? 2,130. 2,130, mais ou menos. 2,130. Resolveu, esse trem aqui resolveu piar agora. 2,130. Ou seja, pelos nomes que vocês deram aqui, de a menos de 3 salários, menos favorecido, a classe trabalhadora, 90% da classe trabalhadora em Mambaí, está na linha da pobreza? Não. Muito bem. Abaixo da linha da pobreza. Agora, você conscientizar essas pessoas de que um trabalhador que está ganhando 2.840, tá bom, Everardo? Tá bom. Ainda vem a pergunta: e quantas pessoas que vivem desses 2 salários, além dele? Porque isso aqui, irmão, seria abaixo da linha da pobreza se fosse só para ele. Mas aí, irmão, tem mais alguém. E ainda que a mulher também tenha renda,
Mulher deve ter renda, não estou dizendo que tem emprego fora de casa. Mas mesmo em casa, hoje, irmãos, com a internet, dá para você ganhar dinheiro em casa, de boa. Você ganha, Renata, vou mostrar ela aqui, ó. Olha, irmão, exemplo aqui, ó, irmão, Renata aqui, ó. Até crescer ela aqui, cadê ela? Ficou escondida. Aqui, Renata aqui, ó, irmão. Se alguém quiser saber, com o celular, se você quiser saber como é que você ganha dinheiro em casa com o celular, conversa com a Renata. Instagram. Então, irmão, renda deve ter, né? Deve ter renda. Ok? E ainda lembrando, irmãos, que isso é a escola dominical do quê, meu Deus do céu? Lembrando que geralmente as mulheres ainda no Brasil, na mesma função que os homens, o que acontece? Ganha menos, na mesma função. Mas essa coisa das mulheres trabalharem também é uma conquista que vem dessas lutas do marketing, não somente trabalharem, mas terem renda, porque o que acontecia naquela época? Se contratava um indivíduo, vou passar aqui para o Léo, se contratava um indivíduo para fazer uma tarefa, e ele ocupava a família inteira, só que só ele recebia. Não, todo mundo que trabalha, aí o Léo, faz favor, Léo. Não, pega o microfone, comigo é chata dessa. E aí, Léo, eu não estou te vendo não, fica do lado de cá, Patrícia, mais para cá para eu te ver. Não estou te vendo não, estou te vendo. Para que aqui do lado de Patrícia cerca. Aí para eu te ver. Não, porque eu já estou te vendo. Esse aqui já explicar para ele, esse é o Léo, da Fazenda Rio Vermelho. Ele me deu de presente esses dias 3 tambaqui desse tamanho. E deixa eu contar uma coisa para vocês vão morrer de inveja. Você sabe quem assou o tambaqui para mim? Júlia Paulino, que foi nascida e criada no Pará, na beira de rio. Irmão, pensa num tambaqui desse tamanho que eu e Dente comemos de uma vez. Tava bom, pastor? Moço, fala aí, meu. Pois é, a paz do Senhor a todos. Pastor, o senhor falou algo aí que se repete muito no Brasil todo. Mas assim, eu vou falar como nós temos muitos funcionários, né? Principalmente em São Paulo. E essa questão de homem e mulher na mesma função ganharem diferente, isso não procede, que a lei nem permite isso. Então, por exemplo, se o senhor tiver um homem e uma mulher que estiver o mesmo registro na carteira, não pode se pagar diferente. O que pode acontecer, muitas vezes, é assim: eles talvez exerçam a mesma função, mas com um registro diferente. Entendi. Se for o mesmo registro, é proibido por lei. Você não pode diferenciar salário. Explicado. Tá bom? Então, está explicado como é que acontece. Não é que na carteira tem a mesma função. O que eles fazem para diminuir o salário da mulher? Muda o nome da função. Mas que muda. Mas que a função é a mesma é. Então, irmãos, eu queria voltar lá em 1854. Então, o Marx, irmão, ele estabelece, começa com ele uma coisa que eu quero te mostrar, o que ele chama de classes sociais, né? Quais são as classes sociais? A classe rica e a classe pobre. Ele traz a ideia, na sociedade existem 2 classes, a classe rica e a classe pobre. E ele lança, irmão, ele começa uma coisa chamada luta de classe. Essas classes, vamos ver aqui, ó. Essas classes são inimigas uma da outra. Uma classe explora e destrói a outra.
Uma classe é explorada e a outra classe é a classe exploradora. Existe uma classe exploradora que vive do bem bom, tudo fruto da mesma produção. Existe uma classe explorada que vive abaixo da linha, vou usar a palavra aí, abaixo da linha da pobreza, que tem condição de sobreviver e fazer filho, para quando ele morrer, ou quando ele adoecer, ter muito candidato para aquela vaga. Está entendendo? Então, irmãos, ele estabelece uma chamada luta de classe. Então, qual é? Aí começa uma coisa. Para Marx, qual é a solução? Uma classe tem que destruir a outra. Marx diz, é impossível existirem essas duas classes e uma deixar de ser explorada. Tem a classe exploradora. Enquanto existir a classe exploradora, existirá a classe exploradora. Qual é a solução para a classe explorada? Destruir a classe exploradora. E destruir para Marx, em 1854, 1960, sei o quê? Era destruir na bala mesmo, matar. E tomar, irmãos, o que é chamado meios de produção. No caso da indústria, o que são os meios de produção? As máquinas, as indústrias. A ideia de que os trabalhadores tinham que tomar as indústrias para eles. Eles são os donos. E, portanto, a produção, incluindo o lucro, é deles. Onde ele fala, mas a gente não pode explicar que tudo é uma coisa que o dono da indústria, ele vive do chamado que chamam de mais-valia. O trabalhador produz uma coisa que vale 200, é o valor da peça, e o industriário vende ela por 400, e quem compra paga 400 porque ela vale 400. Se ela vale 400, por que o trabalhador só recebeu 200? Então ele vem com essas ideias aí. Então, por exemplo, aqui em Mambaí, no agro, o agro aqui é bem mecanizado, Rony? É, bastante. Qual seria a ideia de Marx sobre o agro hoje para resolver o problema? Esse pessoal que trabalha nas empresas teria que fazer o quê? Tomar as terras e as máquinas. Tomar. Aí tudo que for produzido é deles. Essa é a ideia. Agora, irmãos, de que forma essa coisa evoluiu? Essa coisa evoluiu do sistema comunista que existe hoje, por exemplo, Coreia do Norte. 100% totalmente totalitária e comunista. Porque o comunismo geralmente é totalitário. O que é totalitário? Não existe divisão de poderes, só existe um poder. Poder governante. Então, como funciona, irmão? E foi o que deu errado no comunismo para todo lado. Só tem um jeito disso acontecer. É o Estado ser dono de tudo. Toda a produção é para o Estado. O Estado é que distribui. Então, por exemplo, Coreia do Norte. Uma miséria. O povo vive uma miséria. Mas é uma potência militar temível. Um teste daqueles de míssil que eles fazem, um testinho de míssil daqueles que fazem, é um horror. Como é que mantém a indústria de armas na Coreia do Norte? O povo, tudo que o povo produz, lavoura, seja o que for,
toda a produção é do Estado. O Estado depois devolve ao lavrador a ração dele. E o Estado é que diz onde é que nós precisamos usar o dinheiro. Em escola, não. Em saúde, não. Em arma, sim. Estão entendendo? O Estado toma para ele todo o dinheiro e ele é que decide onde é que tem que ser usado. E pretende dar ao trabalhador um salário digno. Onde que isso aconteceu? Em lugar algum. É uma teoria. Então, irmãos, a experiência desses 150 anos de experiências socialistas e comunistas mostrou que o comunismo tem falhas enormes. Mas não quer dizer que a gente vai jogar tudo fora, não. Existem verdades. Existem verdades sobre ricos e pobres, sobre salário e sobre essas coisas. Então, a gente volta aqui para a coisa. Então, luta de classes. Agora, só para você entender. Essas classes estão em luta, a solução é uma destruir a outra. Mas começou, irmão, com classe pobre e classe rica. Depois entrou brancos e negros. Olha, não apenas ricos e pobres, brancos e negros. Quem é a classe exploradora? Segundo eles, automaticamente, os brancos. Qual é a solução para os negros? Destruir. Depois entrou uma outra e foi entrando. A sociedade não está dividida apenas entre ricos e pobres, brancos e homens e mulheres. Quem é explorada? Quem é explorador? É verdade ou não é verdade, irmão? Eita coisa! É verdade ou não é verdade que na sociedade os homens exploram? Eita pergunta difícil, Débora. Homens exploram mulheres. Tem uma obra escrita por escritor evangélico que eu já li, só tem em espanhol. Inclusive eu tinha ela salva, acho que detonei. Nós, América do Sul, Brasil em particular, temos uma herança muito terrível pela nossa colonização. Por quê? Na América do Norte, os colonizadores que vieram da Inglaterra vieram com suas famílias. Aí você assiste os filmes de cowboy, cruzando o oeste, com aquelas carroças, aquelas caravanas, com as suas famílias para viver, para plantar e etc. Aqui no Brasil, não vieram as famílias ficaram em Lisboa, nas faculdades, vieram apenas os homens, os donos da terra, das capitanias. Vocês sabem disso, né? Das doações de terra, que vieram apenas os homens. Eles não tinham intenção de morar aqui. A intenção deles era somente explorar. Era território explorado. Agora, irmão, esses homens que deixaram as famílias lá, eu quero falar agora a questão conjugal, a questão da traição, do machismo brasileiro, etc, etc. Vou dar umas ideias aqui para você. Como é que eles viviam aqui? Eles eram casados lá, eles viviam aqui, quem é que abastecia as necessidades sexuais deles? Eram quem? As índias, as negras. O filho desse europeu, brasileiro, mameluco, sarará, sei lá o quê, ele viu o pai. Bom, o pai pode ser o que for. Em determinado ponto da infância, toda criança diz, quando eu crescer, eu quero ser igual meu pai. Meu pai tem uma esposa. Mas ele tem aí 3, 4 filiais.
De onde vem? Aqui no Brasil e em quase toda a América Latina. Quando eu crescer, eu quero ter uma esposa. Mas eu quero ter outras fora de casa. Porque eu quero ser igual meu pai. Isso é que é ser macho. Isso é herança. A gente chega aqui no Brasil. Meu falecido pai, ele era criança. Nós morávamos com minha mãe na casa da frente e a secretária morava na casa do fundo. E aí? Quando eu era menino, irmão, quando eu tinha uns 12, 13 anos, vou falar uma coisa feia aqui, meu pai me levou na zona. Eu não dei conta de fazer nada, eu fiquei horrorizado. Mas me levou. Eu tinha que ser macho na ideia dele, é possuir muitas mulheres. Aí está explicado, irmão, a herança. O Brasil é o principal herdeiro dessa maldição. A maioria dos homens, e nós estamos enfrentando alguns problemas, me permito dizer, no arraial evangélico também, para ele se firmar como homem, ele tem que ter outra. Não dá conta nem de uma, tadinho. Entendemos isso, irmão? Essa maldição. Então a gente está vendo aqui, ó, homens e mulheres. Existem explorações, aí depois veio, irmão. Foram vindo. Dentro de homens e mulheres vieram homossexuais, homos e héteros. Estão em guerra. Mas não sei se vocês sabem, todo esse barulho homossexual no Brasil é uma minoria, 10, 15%. Sério, mas é uma minoria barulhenta. Aí vem ideologia de gênero, não sei o que, contra os que não são. Então, irmãos, a ideia do Marx virou o que nós temos hoje, o seguinte. Olha, ele começou dizendo apenas que a classe rica e a classe pobre estavam em guerra. E a solução é uma eliminar a outra. Mas aí, irmão, você sabe disso, a gente ouve isso na televisão. Dividir para conquistar. Jesus disse que uma casa dividida prevalece. Presta atenção, irmão. Uma casa, isso é para Jesus. Uma casa dividida cai. Uma sociedade dividida você conquista. Então, é pregar a divisão. Quantos mais grupos que um é diferente do outro puderem ser encontrados na sociedade. E aqui, irmão, deixa eu mostrar a vocês. Essa é uma parte mais linda aqui. Cadê vocês? Entenda isso, irmão. Já são 9:57. E puder ser incentivado que a sua classe tem uma outra classe que é contra você. E aí vai juntando, irmão. Se você é mulher negra e pobre, como mulher você tem a classe masculina contra você. Se você, além de mulher, é negra, você tem a classe branca contra você. E se você é mulher negra e pobre, tem a classe rica contra você. Aí vai juntando. E se prega isso. Não se prega mais, vamos ver com o crente, passou a vida na prisão, escreveu, que esse marxismo primitivo, ele foi revisitado, reformulado, virado do avesso, e hoje nós temos, mas continua existindo, irmãos, a ideia de que a sociedade tem inúmeros grupos de classe que um é contra a outra. Agora a ideia não é mais de conquistar
na bala. Nós vamos ver na próxima aula, próxima lição. A ideia é conquistar na ideologia, implantar na mente de todo mundo a ideologia de que há luta de classes, que você é oprimido por uma ou duas ou por três ou por quatro classes, dependendo da sua classificação, e que isso tem que mudar. Então, irmãos, Marx foi quem fez isso aqui, ó. Vou mostrar para você. Ó. A figura da sociedade, cadê aqui? Como uma pirâmide. Acho que até tem aqui, deixa eu ver se tem aqui. Bom, irmão, a sociedade como sendo uma pirâmide. Você já viu isso aqui, pirâmide. Que inclusive já vimos que pirâmide é um símbolo da nova era. Já vimos lá na nota do dólar, já vimos isso. Mas lá em cima tem um olho que tudo vê. Onde? Uma grande multidão sustenta outros, todos que vivem, todos esses aqui vivem do trabalho desses aqui. E esses aqui não são apenas pobres, aqui nessa base aqui estão os negros, a classe que diz que é explorada, os homossexuais, as feministas, defensoras do aborto, defensores da maconha. Então, o partido político que trabalha com essa base aqui, ó, quer por tudo liberar a maconha. E aqui, irmãos, eu vi uma outra aqui que eu quero te mostrar, porque a gente viu uma coisa aqui, ó. Essa aqui eu achei interessante, porque a classe de baixo, ela está como? De joelho. E aqui, mas esse negócio de joelho me levou lá em Mateus 4, política. Satanás mostra para Jesus todos os reinos. Reino ali, mas significa reinados. Todos os governos desta terra. Se fosse hoje, Jesus viu os países da Europa Oriental, Ocidental, Rússia, China, Austrália, Ásia, América do Norte. Jesus, você quer governar esse mundo inteiro? Eu te dou. Te dou. Você só tem que fazer uma coisa. Qual foi a coisa que ele pediu? Ajoelha diante de mim. Irmão, essa coisa aqui de pirâmide colocou essa classe aqui de joelho. Joelho. Nós sabemos no Brasil que existe até poderes constitucionais que estão de joelho, um poder de joelho diante do outro poder, de joelho. O que significa a posição de joelho, irmão? Quando a pessoa se ajoelha diante da outra, ela diz assim: eu estou totalmente em suas mãos, você pode fazer de mim o que quiser. Eu não tenho armas, estou com a cabeça curvada, você está de pé com a arma na mão, eu sou totalmente impotente. Você faz de mim o que você quiser. Então, mas esse sistema aqui, pirâmide, ele colocou aí ele disse assim: pastor, você está dizendo que, onde é que vai? Onde é que nós vamos? Misericórdia. Que toda essa classe aqui, ó, que ganha menos de 4.260 por pessoa, é uma classe de joelho? Por quê? Porque não tem como lutar para chegar a um patamar que é o mínimo. Aí, irmãos, é claro que vem
Eu só estou dizendo a realidade. Realidade. Inclusive, irmãos, recentemente, eu vou botar a minha cara aqui, porque eu vou falar o nome dele, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse que o partido dele e o governo dele está com problema. Foi isso na televisão. Porque, segundo ele, qualquer pessoa que ganha acima de 2 salários mínimos, o que acontece? Não vota mais neles. O indivíduo, irmão, que atinge a linha da pobreza, e com 3 salários mínimos, vamos dizer que isso aqui é a linha da pobreza, né? Já está bem perto, fora. O que acontece? Eu estou falando aqui, irmão, por pessoa, né? Que não é muitos. Primeiro, é o que vocês estão vendo. Essas pessoas têm a noção de ter menos filho. Primeiro, menos filho. Se ele tem menos filhos, qual a probabilidade do futuro desses filhos? Sentido educacional, social, financeiro, qual a possibilidade? Quero ouvir vocês. Esses filhos têm possibilidade de conquistar melhores condições. É possível vão pagar a faculdade de 5, mas de 2, mais ou menos. A ideia é o seguinte, irmão. Por favor, Zé. 3. Por favor, o microfone. Fabiano, Zé, nosso amigo José Cirino. Aleluia. Marcelina, ela fez curso de microfonia em Harvard. Por favor. Se eu crescer aqui, eu perco ele. Não, por favor, explicar para vocês. O José Cirino está falando ali, eu não consegui. Ele é vereador há quanto tempo? Quer dizer que o senhor é vereador aqui em Mamaí? Está desligado? Como é que é? Peraí, tem que falar. Eu vou crescer aqui e vou focar ele. Peraí. Vou focar ele aqui. Peraí, consegui focar. Quanto tempo você é vereador aqui, irmão? Tem 4 mandatos, não, mas eu tenho... 4 mandatos dá o quê? 16 anos? 4, né? Tem 16 irmãos. Então, esse homem, só uma pergunta. Esse homem entende de política? Vocês acham que sim ou não? Uma pessoa que tem 16 anos que é vereador, entende ou não entende? Eu não estou falando, desculpa só um pouquinho, Cirino, nem tanto da política, as teorias socialistas, capitalistas. Eu estou falando de política no dia a dia, no voto do eleitor, pisando no chão, as necessidades. Será que ele entende? O que vocês acham? Eu queria dar uma contribuição. Quando foi falado de renda per capita, eu sou esse aqui, eu ia falar a respeito de uma declaração do nosso presidente, que há poucos dias ele falou que estava tendo problema com as classes que tinham mais de 2, de 3 salários mínimos. Então vai ser difícil conquistar esse tipo de voto, porque isso, é claro que essas pessoas que conquistaram o melhor salário mínimo é porque têm melhores informações. É isso? Isso. Então, nesse quesito, falou sobre a respeito de renda per capita. E aí, eu mexo com a aposentadoria há 40 anos. E quando eu iniciei aqui na Previdência, eu fui representante aqui na Previdência nos anos de 86 a 91, quando o Paulo entrou, ele instituiu a representação da Previdência, e aí essa aposentadoria passou por um sindicato rural. Mas aí eu me parei, as pessoas me procuram, eu faço um trabalho voluntário desde os anos 89. Bom, existe um benefício, que chama-se benefício especial, que é o LOAS. Esse LOAS ele é feito para poder beneficiar as pessoas que não tinham direito na aposentadoria, que não prova como um secretário especial para o trabalhador rural,
ele é considerado um segurado especial, desde que ele prova a sua atividade rural. E fora disso, a pessoa tem que trabalhar, porque a aposentadoria ela é um resultado uma contribuição, né? Nós temos aqui algumas pessoas aposentadas, o governo hoje eles estão aposentados, não trabalham mais, mas não é porque o governo está dando, porque o governo bonzinho está dando o seu salário sem trabalhar, porque ele contribuiu a vida toda e hoje ele está recebendo esse benefício. E aí, falando sobre o LOAS, o LOAS só pode participar do LOAS as pessoas que têm, está dentro isso que foi falado, abaixo da linha da pobreza, então mais zero, que tem menos de um quarto salário mínimo. Meu Deus, meu Deus. Então, o que é que aconteceu que eu acho interessante? Quer dizer, se tiver um terço, já não recebe. Tem que ser um salário para 4 pessoas. Não, um quarto salário para cada pessoa. Pois é, quer dizer, é um salário para 4 pessoas. Um salário para 4 pessoas. Se for um salário para 3, já não é pouco. Presta atenção. E o que é que isso está incentivando? As pessoas que, se ela tem para cada quarto, ela tem um salário. Está incentivando as mulheres a terem mais filhos, para ter garantia de mais salário na sua casa. Então, isso está incentivando ter mais filhos, isso está incentivando a pobreza aumentar, porque se o salário não está dando para 4, o salário vai dar para 8. Verdade. E aí, nesse sentido, assim, a gente tem tido uma dificuldade, porque eu, por exemplo, eu faço isso, mas eu tenho o meu raciocínio de que a gente tem que incentivar as pessoas para levar a independência. E esses dias atrás, até Barroso participou desse acontecimento, a ONU arrumou alguns agasalhos em Goiânia, e muitos agasalhos. Olha, Barroso, vocês vão distribuir aí na zona rural. E como eu conheci uma família de 10 filhos, e aí nós vamos levar esses agasalhos. Mamãe tem isso numa família? E aí, quando nós chegamos lá, aí eu fiquei assim, comovido com aquela situação. 10 filhos numa casa, ela era viúva e não tinha condições dela manter aqueles 10 filhos com uma pensão que ela tinha. E a medicina social aí, que é a Bolsa Família. E eu peguei e falei, partido, olha, senhora, só podia fazer a laqueadura. Não ter filho mais. Sabe o que ela respondeu? Não, Deus só disse assim e eu não vou parar. E aí nós conhecemos muita gente por causa desse benefício, por causa dessa renda aí familiar, que é a Bolsa Família. E quanto mais você tem, você vai ter um valor X por cada filho. E concernente à aposentadoria, você esse benefício, por exemplo, o Duval está aplicado. O Duval tem um filho deficiente, muitos nós não conhecemos. Eles não dão conta de manter só com o salário deles. E esses dias cortaram o benefício do filho do Duval. Meu Deus. Porque lá que passava da renda per capita por pessoa. E aí foi uma luta para nós voltar desse benefício. Existe uma injustiça muito grande nos governantes, no nosso sistema previdenciário. Esses dias eu senti um constrangimento muito grande de ter pessoas aqui da igreja. Eu tentei aposentar a pessoa a vida toda, mora na roça, prova a sua atividade rural, mas o seu esposo tem um salário de professor, um salário mais ou menos, e o benefício rural ele chama-se segurado especial. O segurado especial, eles não aceitam passar mais de um salário mínimo por pessoa na casa. Meu Deus. E essa pessoa continua hoje constrangida, não conseguiu aposentar, tem o direito, está morando na zona rural, está sentindo viver tempo na zona rural e não pode aposentar. Agora, como o deputado, o senador, essa gente grande, não tem regra. É só isso, desculpa aí, meu amigo. Muito obrigado. Então, irmãos, eu quero voltar aqui na ideia, presta atenção, irmão. A ideia de que o sistema
precisa manter uma classe proletária, precisa produzir uma classe. Vê aqui, irmão, o governo incentiva que uma classe pobre, irmão, 3 pessoas vivendo de um salário para o governo não é pobre. É pobre para o governo a partir do momento que 4 pessoas vivem de um salário. Presta atenção. E aí, meus irmãos, é Serino, 16 anos aposentando gente, andando aí na zona rural, 40 anos aposentando gente, mostrou para nós que na prática, irmão, na prática, o governo incentiva que pessoas pobres continuem pobres, mas façam uma coisa: produza filho. Uma casa com 10 filhos hoje, sem renda, então veja bem, presta atenção. Classe trabalhadora é mão de obra. Para que a mão de obra seja barata, o que tem que ter? Muitos candidatos. É bem verdade que no Brasil hoje falta mão de obra especializada em muitas coisas, mas é minoria de vaga, Renato. Minoria. E o que acontece, irmão? É exatamente aqui, ó. Quando o presidente falou que as pessoas chegam a esse ponto em que elas chegam na linha da pobreza, onde consegue ter aí 3 salários por pessoa, elas têm condição de se... Como é que é o nome que dá? Estudar, como é que fala, Rony? Se formar, se especializar, se capacitar, se tornar independente. E aí, irmão, conquistar essas vagas que precisam de formação. O salário é melhor. Esses filhos, se quiserem, mas eu sempre digo para você, eu tenho que repetir isso a vida inteira: ninguém tem que fazer faculdade para ser bem-sucedido profissional e social, não. Alguns sim, mas todos não. Mas conseguem essa independência. O que acontece? As pessoas se instruem e ela vê que esse sistema proposto aí de socialismo, comunismo, é uma furada. Ele entende isso. É uma furada. Isso aí é para promover. Por quê, irmão? Se eles querem ganhar a eleição e eles entendem que eles só conseguem voto para quem ganha até 2 salários, ou como disse o Serino, até 4 salários, um salário para 4 pessoas, o que eles vão trabalhar? Para que haja um grande número de eleitores nessa faixa. Isso é uma lógica. Tem que produzir a pobreza. Ele disse: o fulano é o pai dos pobres, porque pai é aquele que gera, né? É o pai dos pobres, o negócio dele é gerar pobre, é o pai dos pobres, é gerar, fazer. Então, irmãos, é um sistema furado. Sistema furado. E aí, irmãos, aí vem a tal da chamada, depois de 3 salários, quando passa aqui para 4 salários, aí começa a ser classe média. Que o maior inimigo do comunismo é a classe média. Aí vem classe média baixa, classe média média, classe média alta. Não vou nem fazer as contas aqui, depois de que aqui vai dar 4 vezes 12, 5 vezes 3, 15, 3 vezes 3, 18, 21 salários por pessoa. Você ainda não é classe rica. Você vai ser classe rica quando você passar a ganhar 24 salários por pessoa. Então tá longe, irmão, tá longe. Aqui o país fala assim, tem gente famosa, fulano de tal tá rico, não tá? Veja essa.
A gente olha para o Joés e fala, ô Joés, está rico. Ele já está ganhando 27 salários. Você está ganhando 100 salários na sua casa? Ele está longe, rapaz. Irmão, põe isso na sua cabeça. A maior problema dessa classe, irmão, nós vamos até 10h30. Pode ir todo dia até 10h30? Pode. Essa falta de consciência da própria pobreza. Né? E aqui, irmãos, vem uma coisa que eu quero te mostrar. O trabalhador, irmãos, ele vende uma coisa chamada força de trabalho. Quando você trabalha, ou no agro, ou no comércio, ou em alguma coisa, você está vendendo sua força de trabalho. O que acontece com a sua força de trabalho? A sua força de trabalho, ela vai até que idade, mais ou menos, que você vai ter força para trabalhar? Segundo o que se entende hoje de aposentadoria, o homem até quantos anos? 65. E a mulher? 60. Nos 65 e 60, morre, ou no Brasil está se vendo até que idade mais ou menos? Idade média do brasileiro, irmão, está sendo 80 anos. Então ele ainda tem aí 15, 20 anos para viver. Do quê? Do quê? Aí entra a ideia da aposentadoria. Mas o que o trabalhador tem que fazer? A conta. É que ele está vendendo a força de trabalho dele até os 80. Estou vendendo minha força de trabalho para quando eu viver. Estou vendendo um produto que vai garantir minha vida enquanto vida eu tiver. Mesmo depois que a minha força de trabalho acabar, aí é que vem. Durante o tempo que eu trabalhei, eu tenho que ter recebido o suficiente para os 20, 15 anos depois. Aí vem a ideia de aposentadoria de um salário mínimo para idoso. Irmão, o Domênico de Massa, que morreu, escreveu o livro Ócio Criativo, muito importante. Ócio quer dizer não fazer nada. Ócio vem de negócio, ócio não faz nada, negócio faz alguma coisa. Ócio, escreveu o livro. Por isso que ele diz, todo trabalhador tem que ter pausa. Gerente, para a mente espraiar, falo para ir para a barragem, vai para a barragem, meu filho, não leva celular, não leva nada, para a sua cabeça esvaziar, porque, irmãos, o que mais caracteriza o mesmo trabalhador, vocês têm empregado na sua loja, é a criatividade. O sujeito que é criativo, mesmo empregado, não é isso, Patrícia? Mesmo empregado, você tem que ser criativo, ainda mais se Patrícia que vem com venda. Se o cara não for criativo, mas para ele ser criativo, mas aí, irmãos, ele diz o seguinte: olha, o trabalhador, trabalhe enquanto tiver força e junte, porque no tempo final de sua vida, esses 15, 20 anos, você vai gastar tudo com saúde. Se você tiver dinheiro, irmão, hoje em dia, eu já falei isso, estou só repetindo, desculpem repetir tanto. Se você tiver dinheiro, você pode viver uma velhice até razoável. Já vem as sequelas próprias da velhice, né? Ela já vem, e ainda tem as outras coisas, os diabetes, pressão alta, lembra? Mas aí vem a pergunta: você já se perguntou, trabalhador, se o que estão te pagando, estou vendendo minha força de trabalho hoje, estou ganhando 2 salários hoje,
Você já se perguntou, quando você não tiver mais condição de trabalhar, você vai viver do quê? O certo é que você teria que juntar. Existem poupanças, existem aposentadorias de banco. Quem começa a trabalhar cedo, é melhor você fazer uma poupança particular e juntar dinheiro. Juntar dinheiro é bíblico, junta sempre. Temos um cursinho aqui, Barroso e eu, onde muita gente vai dizer o seguinte, irmão, o crente ele tem 2 dízimos, obrigatoriamente. Um é para Deus e o outro é para a poupança. Quem vive com 90%, vive com 80%. Pode ter certeza. Porque a frase é, quem gasta tudo que ganha, gasta que não ganha. Então, irmão, ajunte, tem poupança e tem investimento. Eu faço poupança porque, primeiro, que a Receita Federal não recolhe nada e nem me acha, e também porque a hora que eu precisar está disponível, né? Então, irmão, além trabalhador, trabalhadora, empresário, empresária, além do FGTS, do INSS, não sei o que é pago tudo bem, adquira o hábito de depositar pelo menos 10% do que você ganha numa poupança. A verdade é muito pouco, mas ao longo de 10, 15, 20 anos, e principalmente, irmão, isso chama reserva de emergência. Onde de repente você tem que fazer uma cirurgia, que o SUS te faz mais daqui 3 anos. Se você tiver plano de saúde, pode ser que cobre, pode ser que não cobre. Em vez de você cair na mão do agiota, você tem uma reserva. Essa reserva, todo mundo tem que ter essa reserva. Porque se não tiver, você vai cair. O agiota que eu falo, mas é um banco mesmo. Pode ser um agiota aí criminoso, né? Sim, segundo o Banco Central. E pode ser um agiota do próprio banco. Aí você tem que pegar lá no banco 90 mil a juro. Pega para você ver. Então, irmão, chama reserva. Então, irmão, presta atenção. O que você está vendendo hoje, quando você vai todo dia para o trabalho, todo dia, você vai para o serviço, você está vendendo a sua força de trabalho, que vai esgotar. Você não vai ter força de trabalho. Quer dizer, pode, mas assim, irmão, como fonte de renda, não. O idoso pode fazer artesanato, tá aí Dorinha, fazer artesanato, capim, como é que chama? Capim dourado, cestinho, pode fazer, vender coisa na feira. Não, mas é bico. Ele tem que ter uma renda. Então eu queria terminar dizendo isso aqui, classe trabalhadora, que todo mundo é classe trabalhadora. Nessa manhã, classe trabalhadora. Deixa eu voltar para o meu hoje com você e fazer uma revisão. Primeiro, classe trabalhadora. Primeiro, classe, entenda. Você não é uma peça social com a finalidade de produzir filho para lhe substituir. Quando a sua mão de obra ficar muito cara, seu filho trabalha por menos que você. Não embarca nessa. Segundo, salários são esses aqui. Existe luta de classe. Aí nós vamos ver essa coisa. As classes realmente estão em luta, porque, irmãos, existem 2 ideias, né? É possível harmonizar. Por exemplo, é verdade que homossexuais e heterossexuais têm que viver um querendo matar o outro? Precisa? Pode viver em harmonia? Sim. Rico e pobre sempre vai existir, está na Bíblia. Rico e pobre sempre vai existir. Existe a pobreza, irmãos, que é por causa da pessoa, que é preguiçosa, mas existe a pobreza institucional, que é a sociedade, nós estamos vendo aqui, é organizada, vimos depoimentos assim, de tal maneira que existe uma classe miserável, que o governo tem interesse que ela continue miserável, mas que produza
mão de obra. Existe isso. Agora, irmão, essa parte vem da consciência. O Paulo Freire, eu leio muito Paulo Freire. Irmão, Paulo disse aos Gálatas, lê tudo, faz o quê? Aproveita. Paulo Freire não é que você vai pegar tudo dele e tacar fogo, não. Aproveita um bocado de coisa. Mas ele fala a mesma coisa, irmão. Uma classe que precisa ter consciência da pobreza, do salário e entender que tem que lutar. Não lutar com revólver. Não sei se nós não vamos chegar a esse ponto. Não sei se o Brasil não vai chegar ao ponto de lutar de arma na mão. Não sei essa não, muita gente não sabe. Mas de lutar, irmãos, dentro da lei, dos seus direitos trabalhistas, sua conquista de salário, de saber juntar, de ter sua reserva de emergência, de entender que não estão lhe pagando, mas está uma beleza, mas não está me pagando o que meu trabalho merece, porque o lucro deles é tão grande. Aí existe hoje empresas que falam em participação, não tem, Barroso, no lucro da empresa, melhorou, o trabalhador tem salário, fim de ano faz a contabilidade, o lucro da empresa foi tanto, uma parte distribui entre os trabalhadores, as coisas, mas já são 10h30, eu quero falar para vocês, nós vamos até 10h30 todo dia, tá bom? Sem problema. E as coisas, alguém tem que falar alguma coisa que não pode. Tá bom, isso é a escola bíblica dominical. A nossa escola bíblica dominical agora é isso. Irmão, mas a igreja, aí vem a pergunta de novo, né? A igreja, se é papel da igreja, sabe desde quando se pergunta isso, irmão? Desde quando Constantino tirou a igreja da marginalidade. O imperador Constantino declarou que o cristianismo era marginal, era crime. Você ser cristão, mas é criminoso. Ele declarou que não. A partir daí, a igreja começou a participar do poder. E agora a pergunta que eu vou deixar vocês nessa semana que vem: existe essa exploração? De que lado a igreja está? Eu quero deixar para vocês aqui, ó, só mais simples, quero deixar que fazer rapidinho aqui, rapidão aqui, ó. Você vai, se você quiser, tem um frei comunista, Leonardo Boff, aqui, ó. Lembra aí, você já li. Aqui, irmão, a igreja. Leia, você quiser, igreja, carisma e poder. É sobre a igreja católica, onde ele denuncia, historicamente, eu não sei quando fez agora a tal da opção pelos pobres em Puebla, a igreja, e o marxismo foi contra a igreja, por esse, lá em 1854. Existem aqueles que querem trabalhar para conscientizar a classe. E existem aqueles que querem trabalhar para manter a classe anestesiada, achando que Deus fez o mundo assim. E a igreja católica, ele diz aqui, esteve a serviço de anestesiar os pobres. Pergunta: na escravidão negra na Europa, de que lado as igrejas evangélicas estavam? Pergunta para você, procura. Igreja, irmãos, ela tem lado? Tem. Automaticamente, quando a igreja, só dela se omitir, aí, no meio da escravidão, irmã, a igreja cala a boca, ela tomou partido? Tomou, irmão. Só da igreja ficar calada diante do governo que diz que um salário mínimo para 3 pessoas não é pobre,
Só dela ficar calada, ela já tomou partido. Então, ela tem que tomar partido, irmão. Só de ficar... Tiago diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz. Então, irmão, então essa aqui é a igreja, mas esse negócio aqui dele não é só a igreja católica, não. Temos que ver nós. Aí vem a pergunta, e aqui em Mambaí? Meu Jesus, igreja de Deus, ela toma partido. Não estou falando partido político, PT, ela toma partido nesse sentido de classe, que precisa conscientizar. É uma igreja que está tentando conscientizar ou uma igreja que está calada? Aleluia! Glória a Deus por isso. Tudo bem, terminando, as crianças chegaram. Eu fechei a câmera, fechei não, aqui. Aí vamos avisar as professoras, que aqui agora vai até 10h30, viu? Amém? Oramos, vocês estão com fome já. Alguma coisa, irmão, essa semana vai sair o 2º capítulo no YouTube, Brasil Paralelo, a história do comunismo. Vai sair a biografia do Lenin. E na outra vai sair do Stalin. Vocês vão... Irmão, eu digo o seguinte: procuro entender e procuro me colocar lá. Se eu estivesse lá, de que lado eu estaria? Essa é a pergunta. Se eu estivesse lá, diante da situação real, de que lado eu estaria? Antes de jogar pedra, pergunte isso. Amém? Débora, por favor, essa aqui é a Débora. Débora. Por favor, Débora. Aleluia. Glória a Jesus.